Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Chuva provoca destruição e morte em Belo Horizonte. PEC do estouro é aprovada em 2 votações no Senado. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Uma pessoa morreu durante um temporal na noite desta quarta-feira em Belo Horizonte. A Virgínia Nalon acompanha de perto os estragos provocados pela chuva. Virgínia, boa noite para você. Quais as suas informações, por favor? Oi, Salso, boa noite para você. Essa morte aconteceu aqui em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é um idoso de 72 anos, o seu José Teixeira. Ele morava sozinho numa casa aqui e, segundo os bombeiros, também segundo as pessoas que acompanharam esse resgate, ele estava dentro de casa, a água do córrego que transbordou subiu demais, ele não conseguiu sair a tempo e acabou morrendo afogado. Uma situação triste, os moradores bastante preocupados. Cerca de 10 a 15 casas atingidas, invadidas pela água desse córrego que transbordou. Muito mato, muita lama. As pessoas contabilizando prejuízos. Nesse momento, a Defesa Civil chegando aqui na cidade para também ajudar essa população. E também teve caso em Belo Horizonte. Essa chuva atingiu de repente Belo Horizonte também. E os bombeiros, eles começaram a procurar por uma criança, que a gente está vendo as imagens aí, que foi vista sendo arrastada por uma forte correnteza na capital. Um morador da região gravava um vídeo da chuva quando essa criança pôde ser vista na imagem. Foi um susto para todo mundo ficou aflito, mas a boa notícia é que esse menino de 9 anos e a irmãzinha dele de 4 anos foram resgatados, estão bem e já estão em casa. Agora fica o alerta porque há previsão de mais chuva, tanto para Belo Horizonte quanto aqui para Santa Luzia, até o próximo sábado. Salce. Obrigada, Virgínia. Seguimos falando de chuva, porque um temporal deixou moradores de Petrópolis em alerta nesta quarta-feira. Sirenes chegaram a ser acionadas para chamar a atenção das famílias que vivem em áreas de risco. Agora o Pedro Paulo Filho atualiza a situação para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Defesa Civil da cidade mantém o monitoramento das condições de tempo e informou que novos alertas podem ser emitidos a qualquer momento. Mais cedo, os moradores receberam mensagens por celular para que ficassem atentos a situações de emergência. Um temporal fez o rio Quitandinha transbordar e a rua Coronel Veiga ficou interditada por causa dos alagamentos. Por precaução, a BR-040, que liga o Rio a Juiz de Fora, em Minas, passando pela Serra, também foi interditada durante 1 hora. Na região central de Petrópolis, a prefeitura chegou a preparar uma escola para que servisse como ponto de apoio e socorro. Mas o local não precisou ser usado. Salce. Obrigada, Pedro. Após 10 dias do deslizamento que deixou 2 mortos, a BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, foi liberada na tarde desta quarta-feira. Por enquanto, o trecho do quilômetro 669, que estava bloqueado, vai funcionar em pista simples, uma única faixa em cada sentido, por um trecho de 800 metros. Segundo a Artéres Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, o trecho apresenta condições estruturais e de canalização seguras para a liberação do tráfego no local. No começo da semana passada, parte da encosta da rodovia deslizou e fechou completamente a via. 6 caminhões e 5 veículos de passeio foram retirados da avalanche de lama. 2 pessoas morreram. A Polícia Civil do Paraná abriu um inquérito para apurar as responsabilidades e causas do deslizamento de terra. A cada dia, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil no primeiro semestre do ano. A Caterina Schutt tem os detalhes. Oi, Caterina. Oi, Salce. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre janeiro e junho deste ano, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. Média de 3,8 casos por dia. Na comparação com o ano passado, o aumento é de 3,2%. O número de casos de feminicídio no primeiro semestre é o maior na comparação com o mesmo período dos anos de 2019, 2020 e 2021. E só em relação a 2019, o aumento de casos foi de quase 11%. A conclusão do levantamento é que a violência contra a mulher aumentou
ao mesmo tempo que o investimento em políticas públicas foi reduzido. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Caterina. O homem conhecido como João de Deus foi condenado pela Justiça de Goiás a mais de 109 anos de prisão por 8 crimes de estupro e 26 violações sexuais. Ele também vai ter que pagar mais de R$100 mil de indenizações às vítimas. João de Deus já havia sido condenado em outros 6 processos. Juntas, as penas já ultrapassam 330 anos de prisão. Ele segue em prisão domiciliar por determinação do Tribunal de Justiça de Goiás. O Senado Federal aprovou agora à noite a PEC do estouro, que amplia o teto de gastos do governo. O Matheus Escavazinha acompanhou tudo em Brasília e tem os detalhes. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. O texto foi aprovado em 2 turnos com 64 votos favoráveis e agora segue para a análise da Câmara dos Deputados. A PEC aumenta o teto de gastos em R$145 bilhões para a manutenção do Bolsa Família de R$600, com um adicional de R$150 por criança. O texto também abre brechas para destravar o pagamento do orçamento secreto ainda neste ano, ao liberar quase R$24 bilhões ainda em dezembro. Isso pode permitir a recomposição do orçamento que foi bloqueado. Esses valores fora do teto terão validade de 2 anos. Todos os destaques, que são sugestões de alterações no texto, foram rejeitados. Salsi. Obrigada, Matheus. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afastou do cargo por 60 dias o prefeito de Itapurá, no Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, do PSD. O prefeito é acusado pelo Ministério Público de incentivar atos antidemocráticos, como a ida de caminhoneiros a Brasília para tomar o STF. Alexandre de Moraes também declarou a indisponibilidade de 177 veículos que teriam sido usados em protestos e aplicou multa de R$100 mil aos proprietários. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou nesta quarta-feira de um encontro com governadores para discutir planos para o setor de infraestrutura. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou Rafael Benini como titular da nova Secretaria de Projetos e Investimentos e comentou sobre a privatização do Porto de Santos. Para o governador eleito de São Paulo, o projeto pode ser alinhado com o novo governo federal. A gente tem que mostrar os benefícios. Um projeto importante para o estado de São Paulo, importante para o Brasil, porque no final das contas é transformar o Porto de Santos no maior porto do Hemisfério Sul. Tarcísio também falou que mantém conversas com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, para congelar as tarifas do transporte público da capital e manter os mesmos valores no ano que vem. Sentamos com o prefeito, existe a minha disposição e a dele de fazer, eu acho uma coisa muito viável. É questão de acertar aí o tamanho do subsídio, assim, mas acho muito viável de acontecer. Nos destaques internacionais, o agora ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, foi denunciado pelo Ministério Público por rebelião. A acusação é resultado de uma tentativa fracassada de dissolver o Congresso. Castillo se apresentou com o advogado à Procuradoria-Geral do Peru horas depois de tentar aplicar o que os opositores classificaram de golpe de Estado. O ex-líder foi detido pela Polícia Federal do país depois que o parlamento ignorou a ordem de dissolução e aprovou a destituição do político de esquerda do cargo. Segundo a imprensa local, Castillo tentava fugir com a família. A vice, Dina Boluarte, foi empossada como presidente interina nesta quarta-feira. Em Honduras, entrou em vigor um estado de emergência nas 2 maiores cidades do país. A justificativa do governo é o combate à criminalidade. Cerca de 2.000 policiais vão ser realocados para Tegucigalpa e São Pedro Sula, regiões controladas por grupos criminosos. Autoridades denunciam a cobrança de impostos por gangues. Moradores e empresas afirmam que são vítimas de extorsão. Segundo uma ONG de segurança pública, essas arrecadações ilegais movimentam o equivalente a 3% do PIB hondurenho. O comércio exterior da China registrou o menor nível desde o início de 2020. Seria uma consequência da política de Covid-0 no país. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações.
As rigorosas restrições levaram a uma queda de quase 9% nas exportações em um ano, uma diferença equivalente a R$1,5 trilhão de reais. É o pior resultado desde fevereiro de 2020, quando as fábricas e portos chineses interromperam as atividades no início da pandemia. Outro agravante é que a China registra uma redução no consumo interno, principalmente por causa dos confinamentos e a crise do setor imobiliário. Um cenário que terminou em manifestações populares por todo o país e levou à consequente redução dos confinamentos obrigatórios, além do fim da exigência de testes negativos para frequentar locais fechados. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Vladimir Putin admitiu nesta quarta-feira que a guerra na Ucrânia está durando muito. Por outro lado, o presidente russo negou que pretende usar armas nucleares para pôr um fim ao conflito. Putin garantiu que só vai usar esse tipo de armamento em caso de resposta a um ataque. Enquanto isso, a União Europeia propôs mais um pacote de sanções a Moscou. O bloco planeja aplicar medidas contra as forças armadas russas e 3 bancos do país. Alexandro treinou com a seleção e pode ser confirmado para enfrentar a Croácia. Pelo menos antes da bola rolar, os croatas têm demonstrado muito respeito pelos nossos jogadores. Nesta quinta-feira, a seleção faz o último treino de preparação para o jogo contra a Croácia sexta-feira, pelas quartas de final. E aí sim, o técnico Tite vai confirmar ou não a presença de Alexandro entre os relacionados para a partida. O lateral esquerdo sofreu uma lesão no quadril, mas já está participando de todas as atividades da seleção brasileira e pode ser um reforço importante para o técnico Tite neste jogo decisivo. Em relação à polêmica das dancinhas, o zagueiro Lovren, um dos jogadores mais experientes da Croácia, disse que não vê desrespeito nenhum nesse tipo de comemoração. Ele falou, inclusive, que os brasileiros nascem e vivem de música. Lovren disse também que o Brasil é favorito nesta decisão. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.